Olá, bem-vindos ao nosso canal Conversando sobre Ciência. Todos sabemos que a ciência brasileira tem enfrentado, historicamente, sérios obstáculos ao seu progresso. A começar pelo mais óbvio deles, o baixo investimento financeiro em pesquisa científica e tecnologia. E isto, claro, compromete decisivamente o desenvolvimento socioeconômico do país. No entanto, não menos significativos são os obstáculos ideológicos, a exemplo do que aconteceu durante as 2 décadas de ditadura militar, quando o país vivenciou um longo apagão democrático com controle ideológico da educação em geral e da ciência em particular. Resultado: obstrução da atividade científica, repressão e êxodo de cérebros. E o que dizer desse governo arauto do negacionismo científico, apologista da anticiência? Estamos vivendo em meio a uma nova onda de fuga de talentos científicos. Por que é tão difícil para governantes brasileiros entender que o desenvolvimento do país depende, em larga medida, de robusto investimento continuado em ciência e tecnologia? No contexto atual, é triste reconhecer que a ciência brasileira agoniza. Apesar desses graves obstáculos ao progresso da ciência no Brasil, não é fácil justificar porque, pelo menos, alguns cientistas brasileiros de épocas passadas não ganharam o Prêmio Nobel. Vejamos. Em 1909, o jovem médico e cientista mineiro Carlos Ribeiro Justiniano Chagas publicou em revistas médicas nacionais e estrangeiras, alemã e francesa, artigos comunicando a descoberta de uma nova espécie de protozoário patogênico e da doença causada por ele. Ao protozoário, Carlos Chagas deu o nome de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao mestre Oswaldo Cruz. A nova doença tropical recebeu o nome de trypanossomiase americana, posteriormente batizada de doença de Chagas. Pela magnitude de sua descoberta, o cientista brasileiro recebeu ao longo da vida prêmios e honrarias e foi membro de muitas instituições médicas e científicas no Brasil e no exterior. Em 1912, ele ganhou o Prêmio Chaldin, concedido a cada 4 anos pelo Instituto de Doenças Tropicais de Hamburgo, na Alemanha. Carlos Chagas concorreu com cientistas renomados de várias nacionalidades.
inclusive alguns já laureados com o Prêmio Nobel, como Charles Laverran, o descobridor do parasito da malária. Tamanho era o prestígio dessa distinção. Entre os membros da comissão julgadora também estavam vários nobelistas, a exemplo de Robert Koch, o descobridor da bactéria causadora da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. O prêmio Schaudinn foi instituído numa época em que a ciência alemã estava no topo do mundo científico e destinava-se a contemplar o melhor trabalho em parasitologia e medicina tropical dos últimos 4 anos. Então, por que Chagas não ganhou o Prêmio Nobel? Na verdade, ele foi indicado formalmente ao Nobel em 1913 e 1921 e certamente teria ganhado se não tivesse enfrentado uma forte oposição de médicos brasileiros destacados, inclusive professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e membros da Academia Nacional de Medicina, que disseminaram dúvidas sobre a doença e até mesmo negavam sua existência. Sobressaía-se entre esses negacionistas anti-Chagas o influente Afrânio Peixoto, a eminência parda de uma campanha odiosa motivada provavelmente por ciúme e inveja contra o cientista mineiro e suas realizações. Significativamente, em 1920, Carlos Chagas foi nomeado para um cargo importante e cobiçado pelo próprio Afrânio Peixoto, o cargo de diretor do recém-criado Departamento Nacional de Saúde Pública, equivalente ao Ministério da Saúde de hoje. O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina, de 1913, foi dado ao cientista francês Charles Richet, pela descoberta da anafilaxia, que é uma reação alérgica aguda, em geral grave e potencialmente fatal, que ocorre após a exposição a um alérgeno, podendo ser, entre outros agentes desencadeantes, um medicamento, como a penicilina, ou um alimento, como o amendoim. É digno de nota que o Nobel de Medicina de 1921 não tenha sido dado a nenhum dos indicados. Por que, então, não houve premiação desse ano? Uma resposta possível é que Carlos Chagas tenha sido o candidato escolhido pelo Comitê Nobel. Porém, diante das dúvidas postas por seus opositores, especialmente de que a doença teria sido inventada, então o prêmio lhe teria sido negado. As posições adotadas pela tropa anti-Chagas, mesmo sendo absurdas e levianas, teriam influenciado a decisão do Comitê Sueco.
Bem, se houve outros motivos para a não premiação, não sabemos. Afinal, não foi a primeira vez que o Prêmio Nobel deixou de ser dado em uma ou outra categoria. Mas esta é sem dúvida uma explicação razoável. Por outro lado, os médicos e pesquisadores estrangeiros não duvidavam da existência da doença. Pois é, se já não é fácil para cientistas de países situados fora do eixo mundial da pesquisa, como o Brasil, obter o reconhecimento internacional pelo mérito de suas contribuições originais e inovadoras, devido a fatores externos, imaginem vocês com a dificuldade adicional da resistência doméstica. É importante ressaltar que as descobertas do cientista brasileiro foram tão relevantes para o progresso da medicina quanto as de outros cientistas que, trabalhando essencialmente na mesma linha de pesquisa, foram agraciados com o Prêmio Nobel. Por exemplo, o francês Charles Laverrin, como já dissemos, descobriu o parasito da malária, o Plasmodium, observando no sangue de pacientes. E o britânico Ronald Ross identificou o mosquito transmissor, o Anopheles, e descobriu as primeiras etapas do ciclo vital do plasmódio. Ross recebeu o Nobel de Medicina de 1902 e Laverrin o prêmio de 1907. Agora comparem. Carlos Chagas descobriu o agente etiológico, o Trypanosoma cruzi, detectando posteriormente no sangue de pacientes infectados. Descobriu o agente transmissor, o inseto hematófago, conhecido como barbeiro, e sua localização dentro das residências. Descobriu o reservatório natural do parasito, tatu e sagui, e também as principais manifestações clínicas da doença que imortalizou seu nome. E tudo isto obra de um único pesquisador e realizada em curto período de tempo, entre 1907 e 1909. Feito inédito na história da medicina. Chagas também previu o impacto socioeconômico que teria a doença, enfatizando a necessidade do envolvimento do poder público na solução do problema. Certamente eram contribuições científicas como essas que o químico e inventor sueco Alfred Nobel tinha em mente para o prêmio de medicina. Era sua intenção contemplar descobertas e invenções que contribuíssem para a promoção da saúde e do bem-estar da humanidade. É difícil entender por que as decisões do Comitê Nobel foram orientadas
pela oposição anti-Chagas e não por uma investigação independente. O pior é que a dívida da Fundação Nobel com o Brasil não termina aqui. Carlos Chagas não foi o único cientista brasileiro esquecido. Vejamos dois casos notórios na física. A partícula nuclear chamada de pion ou meson pi foi prevista pelo físico japonês Hideki Yukawa na década de 1930. Nos anos 1940, o pion foi detectado pela equipe liderada pelo cientista britânico Cecil Powell, tendo à frente dos experimentos o físico paranaense César Lattes. Yukawa recebeu sozinho o Nobel de Física de 1949 e Powell, também sozinho, recebeu o prêmio de 1950. Embora César Lattes, que tinha apenas 20 e poucos anos na época, tenha sido o principal executor do trabalho e o primeiro autor do histórico artigo sobre a descoberta, publicado na revista Nature em 1947. César Lattes, assim como os dois outros físicos da equipe, foram esquecidos. Em 1958, o físico pernambucano José Leite Lopes publicou na prestigiosa revista Nuclear Physics um importante artigo pioneiro sobre a unificação das forças eletromagnéticas e nucleares fracas, a chamada unificação eletrofraca. Neste trabalho, Leite Lopes previu uma nova partícula subatômica designada bóson Z0. Sua existência foi confirmada no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o famoso CERN, na Suíça, pelo italiano Carlo Rubbia e o holandês Simon van der Meer. Por este feito, os dois cientistas dividiram o Prêmio Nobel de Física de 1984. O ilustre cientista brasileiro, que previu a partícula, ficou de fora, embora muitos físicos tenham se manifestado no sentido de que ele devia ter sido incluído na divisão do prêmio. José Leite Lopes, pasme, foi um dos nossos cientistas caçados e exilados durante o regime ditatorial. Agora, um detalhe de sua formação científica. Leite Lopes teve como orientador de sua tese de doutorado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Wolfgang Pauli, Nobel de Física de 1945 e um dos fundadores da mecânica quântica. Os trabalhos de César Lattes e Leite Lopes representam o que de melhor tem sido feito na física latino-americana. Enquanto eles não foram reconhecidos pela Fundação Nobel, outros cientistas foram premiados com base, em parte, nas contribuições dos mestres brasileiros.
Por fim, mais um caso de Nobel brasileiro perdido. Desta vez o da paz. No início da década de 1970, a campanha de difamação e as manobras da Embaixada Brasileira em Oslo, promovidas pela ditadura militar, contra Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, inviabilizaram sua candidatura ao Prêmio Nobel da Paz. Como Carlos Chagas, Dom Helder também foi indicado várias vezes ao Prêmio Nobel e já havia recebido outros prêmios importantes, entre eles o Prêmio Popular da Paz. Só para quem não sabe, o Prêmio Nobel da Paz é concedido em Oslo, capital da Noruega, e não na Suécia. Assim, uma vez mais, o Brasil deixa de ganhar um Nobel, sobretudo em consequência das ações abomináveis de certos brasileiros poderosos. Um Nobel póstumo para cada um desses notáveis brasileiros, esquecidos e injustiçados, ao custo de alguma mudança no próprio estatuto, deixaria a Fundação Nobel numa posição mais confortável. Agora escutem o que disse o engenheiro aeronáutico Osiris Silva, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, em junho de 2018. Osiris foi fundador da Embraer e ministro de Estado por 2 vezes. Pois bem, ele disse que durante um jantar na Real Academia Sueca de Engenharia, perguntou a membros da Fundação Nobel por que o Brasil nunca foi contemplado com o prêmio. Um deles respondeu dizendo: brasileiros são destruidores de heróis. Portanto, para Osiris Silva, o problema é não apenas a falta de apoio, mas, sobretudo, a oposição aos indicados ao Nobel dentro do próprio país. Contudo, nos casos científicos, receio que o preconceito contra a ciência praticada em países periféricos, com pouca tradição científica e baixo investimento em pesquisa, também tenha certa influência na escolha dos cientistas laureados. É oportuno lembrar que diversos países latino-americanos têm cidadãos agraciados com o Prêmio Nobel. Na maioria das vezes, o Nobel da Paz ou de literatura. O destaque é a Argentina, com 5 nobelistas. Desnecessário dizer que o campeão absoluto são os Estados Unidos, com quase 400 ganhadores, desde o início da premiação em 1901. Agora, uma nota final. Peter Medawar, Prêmio Nobel de Medicina em 1960, é considerado cidadão inglês, embora tenha nascido no Rio de Janeiro. Seu pai
era libanês naturalizado britânico e sua mãe era inglesa. Peter nasceu em 1915, portanto, durante a Primeira Guerra Mundial. E logo após o fim da guerra, 1918, a família partiu para a Inglaterra. Fica a pergunta: Peter Medawar deveria ser considerado cidadão brasileiro em vez de britânico? As fontes de informação para a realização desta apresentação encontram-se abaixo, na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Até breve.